A lâmpada do criado mudo está desligada há horas. O teto branco do quarto se confunde com o cinza da madrugada. E um único pensamento, antes gerenciável, agora parece insuperável. É a cena que muitos de nós conhecemos bem. Aquele problema que, à tarde, parecia apenas um desafio a ser enfrentado. Transforma-se, com a chegada da escuridão, em um monstro intransponível. Você se pega remoendo, girando em círculos mentais, e a solução que, à luz do dia, parecia óbvia, agora desaparece no breu da madrugada. Mas por que isso acontece? Porque os problemas crescem desproporcionalmente quando o mundo silencia. Os filósofos estoicos, há séculos, já observavam essa dinâmica peculiar da mente humana. Para eles, o que nos perturba não são os fatos em si, mas a maneira como interpretamos esses fatos. O que chamavam de fantasia, ou as nossas impressões. Às 3 da manhã, essa distinção fundamental se torna crucial. O fato é que existe um desafio, seja uma dívida a pagar, uma conversa difícil a ter, ou uma decisão importante a tomar. Mas, a essa hora, a mente não se contenta com o fato objetivo. Ela começa a operar em um território sem contrapeso, construindo narrativas e cenários catastróficos que ainda não existem, preenchendo o vazio da noite com fantasmas. Pense naquele e-mail de trabalho importante que você precisa responder, ou na apresentação crucial agendada para o dia seguinte. Durante o expediente, você elabora a resposta, pensa nos pontos-chave, e até visualiza a reunião em que vai discutir o assunto. Parece tudo sob controle, uma tarefa como qualquer outra que se encaixa na rotina. Mas, de madrugada, o mesmo e-mail se torna o gatilho para a mente construir uma demissão iminente. A perda de um cliente vital, a falência da sua empresa ou a ruína da sua reputação. A impressão, a fantasia, sobrepõe-se completamente ao fato, ganhando proporções gigantescas e descontroladas, enchendo sua mente de angústia e tirando-lhe a paz necessária para o descanso. Sêneca, com sua acuidade característica, nos lembra que muitas vezes sofremos mais na imaginação do que na própria realidade. Ele observava a angústia de muitos que, presos à espera de um evento futuro, seja um combate de gladiadores ou um banquete, desejam saltar os dias intermediários, sofrendo pela espera do que ainda não chegou. Na escuridão da noite, somos mestres em criar essas esperas torturantes por cenários que podem nunca se concretizar. Cultivamos a inquietação, como se o problema estivesse lá fora, quando na verdade ele se agiganta dentro de nós, impulsionado por nossos próprios pensamentos sem freio e sem a luz da razão para iluminá-los. A solidão e o silêncio da madrugada amplificam drasticamente essa distorção. Durante o dia, a vida oferece contrapesos naturais. A interação com outras pessoas, as distrações do trabalho ou do lazer. A própria luz do sol que ilumina as coisas sob uma perspectiva mais clara e menos dramática. Nossos julgamentos são constantemente questionados, seja por uma conversa com um amigo que oferece um novo ponto de vista, um colega que compartilha uma experiência semelhante, ou até mesmo pela simples observação do mundo funcionando à nossa volta, mostrando que a vida segue seu curso apesar dos nossos pequenos dramas. Essa interação constante nos impede de nos perdermos completamente em nossas próprias impressões distorcidas. À noite, no silêncio do quarto, não há vozes externas para desafiar nossas impressões. E, o que é mais perigoso, a nossa própria voz interna, a da razão e do bom senso, muitas vezes está enfraquecida pelo cansaço e pela ausência de luz e estímulos externos. A mente, sem esses contrapesos, vira um palco exclusivo para os piores cenários, onde o juízo colado ao problema se expande sem limites. A ausência de perspectivas externas faz com que um pequeno pingo de preocupação se torne uma tempestade em um copo d'água, um ciclone que devasta a paisagem mental, arrastando consigo a possibilidade de um sono reparador. Imagine uma discussão recente com um parceiro ou familiar, ou um desentendimento com um colega de trabalho. Durante o dia, você talvez desabafe com um amigo que oferece uma nova perspectiva. Ou simplesmente o calor das atividades diárias dilui um pouco a intensidade do conflito, permitindo que você ganhe distância emocional. Mas na calada da noite, a raiva se transforma em ressentimento duradouro, as palavras ditas se tornam prova de um amor que nunca existiu, ou de um respeito que se perdeu para sempre, e a possibilidade de reconciliação desaparece, substituída por um abismo insuperável. O fato, a discussão ou o desentendimento, é o mesmo. Mas a leitura que a mente faz dele é completamente diferente, muito mais sombria e definitiva. Os estoicos,
cientes da força que a mente tem para nos atormentar, não ignoravam a importância do fechamento do dia. Pelo contrário, eles praticavam uma revisão noturna, não para se torturar ou se afundar em culpas, mas para avaliar o dia que passou com serenidade e propósito. Marco Aurélio, em seus escritos, falava da necessidade de acordar para o trabalho de um ser humano, mas também da importância do descanso adequado e, implicitamente, de uma mente em ordem antes do repouso. A revisão noturna dos estoicos não era um espaço para o lamento ou para o pânico noturno, nem para aprofundar as aflições. Era um exercício de autoexame consciente e desapaixonado. O que fiz bem hoje? Onde errei e o que posso aprender com isso? O que posso corrigir amanhã? Era um balanço racional, um inventário das ações e intenções, e não um festival de impressões distorcidas e autoflageladoras. O objetivo era trazer clareza para a consciência, solidificando o que havia de bom e identificando o que precisava de atenção, sem amplificar a confusão ou o medo do que viria, preparando a mente para o repouso e para o próximo dia. Pense na sua lista de tarefas do dia. Em vez de deixar que os itens não cumpridos se transformem em fantasmas acusadores à noite, os estoicos sugeririam uma pausa consciente antes de dormir. Não para se culpar por não ter terminado tudo, mas para registrar objetivamente o que ficou. Planejar o próximo passo para o dia seguinte e aceitar o que está além do seu controle. É um ato de delimitação. Você define onde o dia termina e onde o descanso começa, evitando que a mente continue trabalhando sem direção, roendo a madeira da preocupação até o amanhecer e se esgotando em um esforço inútil. Para combater essa amplificação noturna das impressões, os estoicos ensinavam uma prática poderosa e simples: tirar o problema do escuro. Colocar no papel o que você teme, o que te aflige. Quando um pensamento nebuloso e assustador é forçado a se manifestar em palavras concretas e escritas, ele perde parte de seu poder místico e assustador. Ele se torna algo palpável, algo que a razão pode analisar e dissecar, em vez de um monstro indefinido e intocável que espreita nas sombras da sua mente, ganhando força na sua imaginação. Considere aquela preocupação financeira que paira sobre você como uma nuvem escura. No meio da noite, ela se manifesta como a ruína completa, a impossibilidade de manter o mínimo para si e para os seus. Mas se você se levanta e anota a frase clara e objetiva: tenho medo de não conseguir pagar o aluguel no próximo mês. Essa declaração em si é um fato, uma afirmação que pode ser examinada. Em seguida, você pode listar as possíveis ações: procurar um trabalho extra, reavaliar o orçamento, conversar com o proprietário para renegociar, pedir ajuda a um amigo. O medo, antes uma névoa paralisante, se transforma em uma lista de desafios e possíveis soluções tangíveis. O ato de escrever o tira do reino da fantasia incontrolável e o coloca no reino da razão e da ação potencial, tornando-o menos abstrato e mais administrável. Da mesma forma, aquele receio de ser mal compreendido em uma apresentação de trabalho. À noite, ele vira cena de um ridículo público, um fracasso que manchará sua carreira para sempre. Mas ao escrevê-lo, você o transforma em algo gerenciável. Tenho medo de gaguejar na apresentação e esquecer as palavras importantes. Ao dar forma concreta ao seu medo, você pode então se preparar melhor, praticar mais, anotar pontos-chave para consulta. Lembrar-se de que a perfeição é inatingível e que o esforço genuíno é o que realmente importa. O papel se torna um espelho para a mente, refletindo o que antes era apenas uma sombra informe e aterrorizante, e permitindo que você a enfrente com mais clareza. Sêneca, em outro momento, alertava sobre aqueles que perdem o dia na espera da noite, e a noite, de medo da aurora. Uma mente ocupada por aflições constantes, mesmo que imaginárias, não encontra verdadeiro descanso, nunca está realmente presente no momento vivido. A incapacidade de desligar, de permitir que a mente repouse, não é apenas um incômodo momentâneo, mas uma erosão lenta e contínua da nossa capacidade de viver plenamente e de desfrutar o tempo que nos é dado. É um desperdício do presente e do futuro. Marco Aurélio nos lembra que a natureza fixou limites para o descanso, e ir além do necessário não é amar a si mesmo, mas desrespeitar as necessidades fundamentais do corpo e da mente para a renovação. Permanecer acordado, torturado por pensamentos, é ir além desses limites, negando a si mesmo o reabastecimento necessário para o trabalho de um ser humano que ele descrevia e para o qual você foi feito. Não há dignidade em se esgotar em preocupações estéreis e improdutivas na escuridão. Muitos de nós sofremos hoje do que Sêneca descrevia como a pressa em saltar os dias intermediários.
Desejamos que o fim de semana chegue logo, que as férias comecem, que um projeto termine. E, nessa espera frenética pelo futuro, não desfrutamos o presente e, ironicamente, criamos um terreno fértil para a mente se agitar incessantemente. A rolagem sem fim por notícias ruins ou a navegação incessante por redes sociais antes de dormir são exemplos contemporâneos disso. A busca contínua por mais informação ou a comparação com vidas alheias nos mantém acordados, alimentando um ciclo de preocupação e insatisfação. Enquanto a mente se enche de cenários idealizados ou de tragédias que não são a nossa realidade imediata. Epicteto, outro grande mestre estoico, ensinava que a tarefa mais importante da filosofia é distinguir o que podemos controlar do que não podemos. E dentro do nosso controle está a nossa reação às impressões que nos chegam. Uma fantasia de um desastre financeiro iminente pode surgir na sua mente, isso é um processo natural e automático. Mas a decisão de lhe dar assentimento, de acreditar nela como uma verdade absoluta, inegável e já consumada. Essa decisão é sua, e somente sua. A madrugada nos testa porque a fragilidade do sono e o isolamento enfraquecem nossa capacidade de reter esse assentimento. É como se a mente se recusasse a descansar e, sem vigilância, qualquer pensamento negativo ganha o peso de uma profecia autorrealizável, arrastando você para o desespero. Considere a mensagem de texto de um amigo que você não respondeu imediatamente, ou o chefe que não respondeu seu e-mail no final do dia. Às 15 horas, durante o expediente, você pensa, ele deve estar ocupado, ou talvez não viu, vou aguardar. Às 3 horas, essa mesma situação vira, ele está me ignorando de propósito, algo terrível vai acontecer. Ele está com raiva de mim, nossa amizade ou meu emprego está em risco. A impressão é a mesma, a falta de resposta, mas o assentimento que damos a ela muda radicalmente. O estoico não tenta impedir a fantasia de surgir, elas são automáticas, surgem sem a nossa permissão. O desafio é não se entregar a elas sem exame. Na escuridão, esse exame é muito mais difícil, mas não impossível. E é aí que a prática e a disciplina se tornam fundamentais para sua paz. O que não resolvemos durante o dia, a mente tenta resolver à noite, mas de uma forma distorcida e completamente improdutiva. É como tentar consertar um carro no escuro, sem as ferramentas adequadas e sem a luz necessária para enxergar o problema real. A madrugada não é o momento para resolver problemas complexos ou para se debater com grandes dilemas, mas sim para o descanso e a restauração das energias físicas e mentais. A preocupação que se arrasta para a noite é uma preocupação adiada, que se torna mais potente, mais assustadora e, ironicamente, menos solucionável. Os estoicos nos encorajavam a lidar com as coisas no tempo certo, a não deixar que as tarefas se acumulem de forma a sobrecarregar a mente. Quando ela mais precisa de paz e serenidade. Eles nos mostram que a disciplina diária é também uma forma de garantir a tranquilidade noturna. Em vez de se entregar ao pavor de cenários futuros que são meras construções da sua imaginação sem contrapesos. O caminho estoico nos convida à preparação consciente e à aceitação do que está fora do nosso controle. Não é o ato de prever cada tropeço possível que nos torna fortes, mas a capacidade de enfrentar o que vier com serenidade e razão, mantendo a mente ancorada na realidade presente. A noite, em vez de ser um palco sombrio para o ensaio de tragédias futuras, pode se tornar um lembrete valioso do que realmente importa. O presente, a disciplina sobre as nossas impressões e o reconhecimento da nossa humanidade, que precisa de repouso para funcionar no seu melhor e viver com dignidade. Às 3 da manhã, o problema não cresce, é a lente da nossa mente, desprovida de contrapesos externos e internos, que o distorce e o amplia de forma desproporcional. A distinção estoica entre fato e impressão é a chave para recuperar a perspectiva. Lembrando que a maior parte do nosso sofrimento vem do juízo que damos aos eventos, e não dos eventos em si. A prática da revisão noturna e o hábito de dar forma aos nossos medos no papel são ferramentas antigas, mas eternamente relevantes, para tirar o poder das sombras e devolver à razão o seu lugar de guia. Ao fazê-lo, não só conquistamos um sono mais tranquilo, mas também nos preparamos para enfrentar o dia, com a clareza e a resiliência que são as verdadeiras marcas de um ser humano consciente. Se essas ideias ressoam em você e se você busca caminhos para a serenidade em meio ao turbilhão da vida moderna, inscreva-se no canal e siga nessa jornada comigo.